Fala pessoal, Tunes na área aqui com vocês no Crypto Clube. Vamos fazer mais uma live hoje, 10h30 agora. Estou entrando especificamente nesse horário, horário Brasil, porque teremos agora o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor lá nos Estados Unidos. Então isso garante volatilidade no mercado e onde tem volatilidade tem oportunidade de operação. Então vamos falar do Bitcoin. Bitcoin que está no 87 alto agora, mas está namorando a perda dos 80 mil. 80 mil pontos, onde tem muita liquidez. Vamos trazer essas informações e vamos falar do que pode mexer o mercado ainda nesse resto de semana. Esse barulho aí que vocês estão ouvindo é realmente a volatilidade acontecendo da notícia. Bitcoin passando dos 88 aqui, vamos ver até onde pode ser isso e se pode ser uma oportunidade de trade, ok? Então, para você que está aqui com a gente, assina o canal para o algoritmo entender que você está interessado nesse tipo de notícia. Dá o like e vamos para essa jornada juntos, ok? Vamos que vamos. Estou aqui com o Bitcoin, ó. O Bitcoin no gráfico de 1 hora. Deixar isso aqui mais amplo ainda para vocês darem uma olhadinha. E olha o que está acontecendo. Realmente o volume começando a estourar junto com a notícia. Lembrando que o IPC ele é um termômetro para a inflação nos Estados Unidos. E com isso é um dado bem importante para o Federal Reserve, que ele utiliza para definir a política monetária dele, tá? Então, além desse ponto, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu estou vendo uma possibilidade de short aqui interessante. O Bitcoin ele tem feito uma microdistribuição, ó, aqui em topo, tá? Dessa microdistribuição, o mercado não conseguiu realmente romper os 94, essa zona de resistência ficou bem travada e a gente tem perdido força do lado dos compradores. Então, realmente, os vendedores têm dominado o preço nesse movimento. Toda tentativa de busca de liquidez, isso aconteceu inclusive com muito ruído ontem, serviu para aumento de posição short aqui, ó. Então, temos sim base compradora aqui bem próximo, e pode ser até que o mercado segure nessa faixa do 84, 85. Mas eu vejo que se criando aqui uma zona bem interessante desde o momento que essa trendline foi perdida. Ó. No momento que essa trendline foi perdida, o mercado tentou reagir algumas vezes, está tentando agora de novo, mas há uma grande possibilidade da gente perder esse ponto e, quem sabe, esse ponto. Então, observe isso com atenção, porque os próximos passos até esse fim de semana podem ser de busca de liquidez para queda, tá? E por que isso? Além do IPC, né, do índice de preço ao consumidor, que está acabando de sair agora, voltamos aqui para o gráfico de 15, a gente vai ver isso explodindo. A gente tem falas de Trump que movimentaram ou estão para movimentar o mercado ainda mais. Presença de institucional também se posicionando no mercado. Tem o BOJ, tem o banco, né, o Banco Central japonês, que vai anunciar hoje à meia-noite também notícias sobre os juros do Japão, e isso tem um impacto grande na economia americana e, consequentemente, nas criptomoedas, né? Então, tudo isso junto leva a uma possibilidade da gente ter volatilidade altíssima nos próximos dias e estamos vendo nos próximos minutos também. O que eu estou vendo nesse gráfico para poder indicar a vocês que tenha um trade aqui, tá? Essa faixa aqui em cima acaba virando um ponto importantíssimo, né, para a operação. Olha o volume aqui aumentando, da forma que a gente realmente lê o mercado, né? A sombra toda noite diminuiu, sinal de que a volatilidade estava perto para acontecer, e realmente o preço agora aqui subindo e sendo absorvido nessa zona, não está nem chegando nessa faixa, mas aqui tem imbalance também, né? Aqui tem faixa de imbalance que poderia realmente absorver. Como é que a gente crava essa operação, tá? Pelo nosso método,
se você já pode começar uma operação short de forma gradativa nesses pontos, tá? Nesses pontos aqui, mas guardando o maior capital para essa faixa, já que o nosso stop vai estar lá em cima, ok? Vai estar lá em cima. Agora, se o preço fizer uma movimentação de absorção para cá, aí a gente vai descer alguma dessas ordens para pegar um possível teste de demanda, já que nosso alvo vai estar aqui para baixo. Tá? Essa operação pode ser uma operação turbo mais curta a princípio, mas pode acabar sendo uma operação até mais longa, já que a gente tem comentado da liquidez no 84 e no 81,80, tá? Então, fiquem atentos, porque realmente a movimentação aqui agora é importante. Lembrando que quando o volume aparece, o institucional fica exposto, ele se mostra aqui, e o primeiro sinal de que isso pode ser uma venda é a absorção desse movimento. Uma absorção aqui realmente mostra que o que está acontecendo são vendas passivas, vendas institucionais passivas, em lotes escondidos aqui, ó, que eles vão deixando para o varejo e consumindo com a falsa expectativa de que o mercado vá subir. Então, muitas vezes, uma alta pode ser uma alta para cair mais. Isso aconteceu ontem, né? Muita gente falou aqui, ó, acabou sendo só uma geração de liquidez, um ruído maior, né? Porque foi rápido e a absorção foi quase que imediata. Para negar esse movimento, pessoal, o que a gente tem que observar? É a superação dos 90.200. Então, ficando aqui para cima e se sustentando para cima dessa faixa, se conseguir se sustentar acima dessa faixa, aí a gente volta a imaginar o mercado um pouco mais bullish. Tá? Por enquanto, realmente, os vendedores estão no macro, e eu diria até que no micro, né, mandando no preço. Ok? Importante essa operação. Mais uma operação aqui. A gente tem um projeto 10x a todo vapor. Né? Vou trazer aqui para vocês para falar um pouco dele. Ó. Projeto 10x, de que é a intenção de levar $10.000 a 100K de forma gradativa, sem pressa, não é o tempo que importa. É um projeto que a gente iniciou no dia 1º de novembro para mostrar como disciplina e consistência pode realmente trazer resultado. Né? E isso tem tido bons resultados aqui realmente. Vou trazer aqui a curva de novembro. Em novembro a gente alcançou 16%. Tá? Essa curva persiste em alta no mês de dezembro. No gráfico atualizado, estamos com a cota em 1,20, essa linha vermelha que vocês estão observando aqui no gráfico, tá? Dando continuidade. Um mês um pouquinho mais truncado, né? A gente começou bem, devolveu, conseguiu voltar aqui, mas estamos ainda na espreita de um movimento um pouco mais direcional, tá? E eu acho que isso pode acontecer exatamente nessa semana. Acho que a notícia de hoje pode realmente gerar muita liquidez hoje meia-noite no Federal Reserve japonês, né, trazendo os juros. Então, essa noite, essa madrugada, vou até me preparar que vai ser bem importante, tá? Então, quem está seguindo a gente aqui no canal, se inscreva, dê um like, faça seus questionamentos, acompanhe essas operações. A gente tenta entrar sempre em momentos cruciais do mercado, onde terão oportunidades para se operar. Não necessariamente no Bitcoin. Bitcoin é a nossa primeira leitura, né? Voltando aqui para a tela. Mas o Bitcoin dita o rumo, e a gente segue aqui com os tokens que estiverem menos fortes, né? Menos estruturados, tá bom? Então temos aqui o Ethereum, que ontem caiu muito mais do que o Bitcoin, tá? Olha como ele vem buscar essa liquidez, está tentando se sustentar, mas olha a barreira que tem aqui para o Ethereum. Tem muitas resistências aqui para a gente comentar. Então esse suporte pode acabar virando
uma resistência, o preço pode parar aqui mesmo, nessa faixa. Temos alguns break blocks aqui, né? Como esse, como essa faixa também. E o principal imbalance e o order block principal está nessa zona superior. Não sei se o Ethereum vai ter força de voltar lá para os 3.000, como visitou ontem, e acabou sendo um trap, né, desse retângulo. E foi inclusive nossa principal operação, foi em Ethereum, essa venda aqui para pegar esse movimento de baixa. Ok? A única questão é que a gente errou no size, não conseguiu pegar um size para ter um resultado financeiro interessante. Não conseguiu, foi muito rápido essa operação, então a gente não conseguiu montar num size ideal. Isso acontece, mas foi uma operação vencedora e isso é que é o mais importante, ok? Então é isso, vamos aguardar. Daqui a pouco eu vou lançar um post sobre os mais fortes e mais fracos. Vamos ver qual a estrutura que pode ser mais bem utilizada para as operações, ok? Fique com a gente e acompanhe o Crypto Club e nosso projeto.